Todo o charme e a beleza de um sábado que traz pra gente uma quantidade enorme de jogos também traz a parte negativa, os medos que a gente tem de terminar o dia em prejuízo depois de passar talvez mais de 8 horas na frente das telas. Também traz várias pegadinhas de times favoritos que não conseguem desempenhar o futebol que a gente espera e todas as outras distrações que a gente pode ter num dia tão cheio. Esse é o nosso objetivo, encontrar um meio termo entre boas oportunidades, separando somente o entretenimento de oportunidades e evitar as maiores pegadinhas é o nosso principal objetivo para esse sábado. Falaremos sobre vários favoritos no dia de hoje, alguns com cotações extremamente esmagadas, a gente vai falar bem rápido, porque na maioria das vezes não tem muito o que se fazer, mas outros a gente vai dar um pouco mais de atenção. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse sábado, dia 2 de dezembro. Às 11h30 na Bundesliga nós temos uma quantidade bem grande de jogos, inclusive o principal jogo envolvendo talvez uma das principais equipes que jogam nesse horário na Alemanha é o Bayern de Munique, mas o Bayern de Munique está com uma cotação de 1,14, então eu vou deixar o Bayern para a gente falar um pouquinho mais para frente, tá? Vamos falar de um jogo talvez um pouco mais alternativo que pode oferecer para a gente uma boa oportunidade para trabalho, que é Borussia Mönchengladbach e Hoffenheim. O Hoffenheim faz uma temporada muito sólida, muito boa, com 20 pontos conquistados. Não é uma equipe, na minha opinião, que vai brigar por título e também por vaga na Liga dos Campeões, acho eu, mas é um time que pode figurar talvez numa Europa League ou até mesmo numa Conference League. Hoffenheim é um time muito agressivo ofensivamente falando, mas é uma equipe muito vazada na parte defensiva, é uma equipe 880, como a gente fala, né? Nosso querido kamikaze. Time kamikaze. O Borussia Mönchengladbach não é muito diferente. O Gladbach até marcou mais gols do que a equipe do Hoffenheim e também sofreu mais gols. Então são duas equipes que se equiparam bastante. O Gladbach simplesmente demorou um pouco mais a crescer no campeonato, né? Ele teve um início bem abaixo e depois começou a progredir. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que nós temos um visitante bem agressivo, que costuma sair na frente de uma maneira muito recorrente, mais de 80% das vezes, não falhou em marcar em um jogo, mas não deixou de sofrer em praticamente nenhuma partida. O Gladbach é uma equipe que dentro de casa não marcou tantos gols como vem marcando fora, porém é um time, como eu falei, que não começou tão bem e depois começou uma ascensão em relação a gols. E é visível que o time está muito mais entrosado na parte ofensiva nos dias de hoje do que comparado com o início do campeonato. É um time também que costuma abrir o placar, mas tem facilidade de sofrer gols. O primeiro tempo ele é muito mais da equipe do Hoffenheim, muito mais agressivo, com muito mais iniciativa, mais gols marcados, mas no segundo tempo a coisa fica bastante igualada. Um outro detalhe que eu quero trazer aqui pra gente são os últimos jogos do Gladbach principalmente. Dá uma olhada na quantidade de gols envolvendo os jogos do Gladbach. Uma derrota para o Borussia Dortmund por 4-2. O Gladbach chegou a abrir, se eu não me engano, 2-0 no placar, ou fez 1-0, depois tomou um empate, depois voltou a estar na frente. É uma equipe que conseguiu marcar contra o Dortmund fora de casa 2 vezes. O jogo terminou com 6 gols. Meteu 4 no Wolfsburg, um jogo de 4-0. Empatou 3-3 com o Freiburg, uma equipe difícil de se enfrentar fora de casa, e o Gladbach conseguiu marcar 3 gols, ou seja, 6 gols na mesma partida. Fez 2 gols no Heidenheim, que provavelmente era um jogo de Copa e um jogo da Bundesliga normal. 3 gols, fez 2-1. Fez um gol no Colônia fora de casa, esse não foi um jogo tão bom, mas um jogo envolvendo 4 gols. 2-2 com o Mais, jogo de 4 gols. 3-1 para cima do Bochum fora de casa, jogo de 4 gols. E aí uma derrota para o Leipzig em casa por 1-0 e depois 3-3 com o Darmstadt num jogo onde o Darmstadt chegou a abrir 3-0 e o Gladbach conseguiu se recuperar. Então vamos lá, 3, nenhum, mais 3, 6, com mais 2, 8, com mais 1, 9, com mais 2, 11, com mais 3, 14, com mais 3, 17, com mais 4, 21, com mais 2, 23 gols nos últimos 10 jogos. É uma equipe
que vem crescendo muito na parte ofensiva. O Hoffenheim começou lá embaixo contra o Colônia marcando 3, marcou 2 contra o Union Berlin, marcou 1 na derrota contra o Dortmund, marcou 3 contra o Werder Bremen, marcou 1 contra o Frankfurt, 3 contra o Stuttgart, não marcou contra o Dortmund novamente, provavelmente aqui no jogo de Copa na casa do Dortmund, marcou 2 contra o líder Leverkusen, em sensação Leverkusen, deu trabalho para o Leverkusen, marcou 1 contra o Augsburg e 1 contra o Mainz, também é uma equipe que vem marcando bastante gol, 3 com 2, 5, com 1, 6, mais 3, 9, mais 1, 10, mais 3, 13, aqui não marcou nenhum, mais 2, 15, 16, 17 gols nos últimos 10 jogos. Acredito que você já entendeu aqui qual é o recado que eu quero te passar. Eu acho que é um jogo bem interessante para a gente ficar de olho no mercado de gols, mas isso não resume essa partida apenas em gols. A gente já viu que o Hoffenheim conseguiu dar trabalho para o Leverkusen, a gente já viu que o Hoffenheim conseguiu vencer o Union Berlin, que naquela época era uma sensação. A gente já viu o Gladbach virando jogos, complicando a vida do adversário, recuperando o resultado vindo de um placar muito adverso. Então é possível perceber que nós temos também, além do mercado de gols, equipes que gostam de recuperar resultados, de buscar recuperação e que não se entregam. E por meio disso, dessa característica de não se entregar, são equipes que oferecem espaços. Não é à toa que a equipe do Gladbach sofreu 27 gols e a equipe do Hoffenheim sofreu 21, né? Para quem não sabe mais ou menos a proporção, a equipe que mais sofreu gol no campeonato foi o Darmstadt com 33 e a segunda foi empatado o Union Berlin e a equipe do Borussia Mönchengladbach. Então dá para ter uma noção de como são equipes que cedem oportunidade. Se você é um trader por aqui, eu não resumiria esse jogo apenas em gols. Eu acho que dá para você trabalhar correção de preço, desde que a gente tenha superioridade, troca de superioridade intervalada, né, que não seja só um lapso de superioridade, que essa superioridade continue por um tempo. E você pode comprar e vender posições aqui sem problema nenhum. Não esquece, se você não entende muito do que eu falo quando eu menciono a questão do trade, de fazer o meu curso que está aqui embaixo. O William deixa o QR Code para você escanear. Tem o link do meu curso para você estudar, completo, do iniciante até o avançado. E aqui também tem a minha parceira Betfair. Primeiro link na descrição para você ganhar um bônus de R$200. Se você é um punter por aqui, gosto muito de pensar em algo a favor de gols e prefiro não te indicar nada no mercado de resultados porque falta um pouco de embasamento, tá? O Gladbach demorou um pouco a crescer no campeonato, mas hoje já é tão forte ofensivamente como o Hoffenheim. E o Hoffenheim vem demonstrando já uma força desde o início, tá? Eu gosto muito de pensar no mercado de 2,5 gols, não com essa cotação, ignora a cotação por enquanto, somente o cenário. Dá para você pensar no 2,5 gols, talvez a partir dos 30 minutos, se o jogo tiver 0-0, mas estiver muito corrido. Dá para pensar no mercado de 2,5, se o jogo já tiver desempatado lá para o segundo tempo, lá para o minuto 55, 60, onde a cotação do 2,5 já vai estar mais interessante, desde que o time que esteja na frente queira buscar o contra-ataque, e geralmente acontece na característica dessas duas equipes. E também gosto muito de pensar no ambas marcam. Perceba que tanto o 2,5 quanto o ambas marcam estão com cotações ruins no pré-live. Então, para você que é um punter, eu não te aconselho fazer nada pré-jogo. É um jogo para esperar uma valorização. E se o gol sair mais cedo, paciência, tá? Não dá para a gente pegar todas as oportunidades. Então é um jogo que no meio desse emaranhado de jogos das 11h30 na Bundesliga, às vezes pode passar batido. Tomara que seja um jogo interessante para a gente poder trabalhar. Seguimos na Alemanha no mesmo horário. O Leipzig enfrenta o Heidenheim com uma cotação de 1,25. É um super favorito. O Leipzig veio de uma derrota para o Manchester City na Liga dos Campeões e acabou ficando na segunda colocação do grupo, né? Já está classificado, ficou na segunda colocação, o que não é nada diferente, provavelmente, de um planejamento que o Leipzig já tinha, né? Afinal de contas, o City é um time um pouco mais organizado. Nós temos então um favoritismo do Leipzig que enfrenta um Heidenheim que vem péssimo fora de casa, né? Tudo que a gente quer aqui é um bom favorito contra um péssimo visitante. E eu acho que é isso que a gente vai encontrar por aqui. O Leipzig tem 67% de vitória em casa. Em quase 70% dos jogos ele sai na frente do placar. É uma equipe que sofre poucos gols e 50% dos jogos não sofreu gol. E é uma equipe que marca bastante. Tem uma média de mais de 3 gols marcados por partida. Excelente, né? O Heidenheim tem tudo que a gente precisa de um visitante. Não venceu nenhum jogo, não saiu na frente em nenhuma partida, sofreu gol em todas essas partidas, tem uma média de gols sofridos de quase 3 gols por jogo e marcou apenas 1 gol por partida fora de casa. O primeiro tempo é ainda melhor. Tudo que a gente quer de um favorito é que ele cumpra esse favoritismo. E aqui a gente tem um Leipzig com 50% de vitória no primeiro tempo, poucos gols sofridos, bastante gol marcado,
e o time do Heidenheim tendo extrema dificuldade, com nenhuma vitória, mais de 80% de derrota, 9 gols sofridos e apenas um gol marcado. O segundo tempo continua sendo um pouco mais superior do Leipzig, porém o Heidenheim já diminui um pouco o número de vitórias e aumenta um pouco o número de gols marcados. Se você é um trader como eu, o que a gente precisa de um favorito com uma cotação de 1,25? Eu vou falar um fator-chave aqui para você. Presta bem atenção, recuperação de segunda bola. E eu vou te falar por que ele é tão importante nas metodologias a favor do favorito. A primeira coisa que um super favorito faz quando ele quer se impor é subir as suas linhas dentro de campo. Então ele pega os seus zagueiros, a sua linha defensiva e ele vai para dentro do campo ofensivo do adversário. O que ele faz com isso? Ele encurta o campo e facilita a troca de bola, ele compacta e facilita a troca de bola entre os seus jogadores. Porém, se você não tem uma excelente característica de recuperação de segunda bola, o seu time ele vai ter medo de arriscar. Ele vai ter medo de finalizar de fora da área para o goleiro espalmar, ele vai ter medo de cruzar para dentro da área para o zagueiro cabecear e tirar, porque na hora da disputa por essa segunda bola, e é isso que chama a segunda bola, é quando existe uma tentativa de ação ofensiva e essa bola volta para a disputa dos dois times, se não existe uma excelente recuperação de segunda bola, você acaba oferecendo para o seu adversário a chance de se organizar para um contra-ataque, porque a sua linha defensiva está alta. Os seus zagueiros eles estão dentro do campo ofensivo. E essa não recuperação de segunda bola pode fornecer para o seu adversário a chance de se organizar e criar um contra-ataque perigoso, até quem sabe fazer um gol contra a sua equipe que está desguarnecida. Né? A transição defensiva da sua equipe, os zagueiros correndo para trás, vai ser provavelmente desorganizada e a equipe que está te atacando vai ter talvez até superioridade numérica, dependendo da organização desse contra-ataque. Então, a recuperação de segunda bola é um fator primordial. Quando eu sei que eu tenho uma boa recuperação de segunda bola, que a disputa na hora da segunda bola é muito agressiva, eu tenho um pouco mais de confiança para finalizar de fora da área, para cruzar a bola, independente se o zagueiro vai tirar ou não, entende? Nem todo time é o City do Guardiola, que vai conseguir ir tocando sem finalizar, até chegar dentro da pequena área para fazer o gol. Muitas equipes vão encontrar adversários compactados e não vão ter tanta qualidade assim para poder furar essa defesa. E uma finalização de fora ou um cruzamento podem ser excelentes formas de você criar perigo, sem conseguir penetrar naquela defesa tão compactada. Então, recuperação de segunda bola é muito do que a gente precisa por aqui. Óbvio, com posse, com imposição e com bastante agressividade na marcação, obviamente. Tá? É isso que eu preciso para estar a favor do Leipzig e ter essa estabilização do mercado, como a gente sempre fala. Se você é um punter por aqui, vale a pena ficar de olho nessa vitória do Leipzig ao 1,25? Não. Ao 1,25 é uma cotação muito esmagada para você. Mas, olhando os últimos jogos da equipe do Heidenheim, nós temos derrota para o Leverkusen por 4-1, para o Frankfurt por 2-0, para o Gladbach por 2-1, para o Gladbach de novo, provavelmente era jogo de Copa, por 3-1, e para o Bayern de Munique 4-2. O que dá para verificar aqui? Que é uma equipe que tem dificuldade, mas é uma equipe que marca. Inclusive no empate fora de casa contra o Dortmund, a equipe chegou a estar perdendo por 2-0 e conseguiu buscar a recuperação. Então não é uma equipe boba. Se ela não é uma equipe boba, existe a condição da cotação do Leipzig corrigir. Como? O Heidenheim pode abrir o placar, o Heidenheim pode empatar o jogo e essa cotação do Leipzig você pode encontrá-la um pouco mais valorizada. Outra coisa que a gente percebeu é que os times costumam marcar gols, principalmente os times de qualidade, com mais frequência. Então, por exemplo, o Leverkusen abriu 3 gols de vantagem, o Bayern 2 gols de vantagem, o Gladbach 2 gols de vantagem, o Frankfurt 2 gols de vantagem. Então, existe um campo para você trabalhar talvez um handicap asiático por aqui, pensando numa vitória do Leipzig por pelo menos 2 gols de diferença. Então você pode pensar talvez no menos 1,25 que você vai ter uma cotação um pouco mais alta. Outro cenário cabível é você pensar numa vitória do Leipzig no primeiro tempo, se for da tua metodologia, pode ser também interessante, né? Eu gosto muito de pensar em aguardar uma valorização, se você é um punter, pensando, quem sabe, num Heidenheim surpreendendo aqui, fazendo um gol na partida, e o Leipzig podendo tentar uma recuperação de resultado, uma virada ou até mesmo um empate no final. Se você está assistindo o jogo e está vendo muita agressividade, aí você pode até pensar nesse menos 1,25. Não duvido que a gente possa ter um jogo para gols. O 2,5, o ambas marcam, que o mercado não acredita tanto. Olha só que diferença, né? Entre Gladbach e Hoffenheim, o ambas marcam estava 1,36 contra o Heidenheim. No Leipzig, Heidenheim está 1,80. Isso quer dizer o quê?
que as pessoas não acreditam tanto no Heidenheim, mas ele marcou 2 contra o Bayern, 1 contra o Leverkusen, e eu não duvido que ele também consiga marcar contra o Leipzig. Dentro de casa, o Leipzig venceu o Freiburg por 3-1, o Colônia por 6-0 e o Estrela Vermelha aqui na Liga dos Campeões por 3-1, além de um empate 0-0 com o Bochum, onde o Leipzig perdeu 2 pênaltis. Para mim é jogo de vitória do favorito, acredito que o Leipzig possa marcar mais do que um gol por aqui. O Leipzig tem condição técnica de vencer o Heidenheim por mais do que um gol de diferença, mas eu não duvido que o Heidenheim também consiga marcar um golzinho por aqui. Então, para você que é trader, acho que é um caminho muito interessante você ficar de olho nessa confirmação de back favorito no primeiro tempo. E para você que é um punter, você pode pensar em gols e numa vitória do Leipzig, que se não acontecer, obviamente vai ser por mérito do Heidenheim, que vem fazendo bonito fora de casa. Não vence, mas que vem pelo menos vendendo caro as suas derrotas. Ao meio-dia na Inglaterra nós temos o Arsenal enfrentando o Wolverhampton com uma cotação muito parecida com Leipzig e Heidenheim. Então eu não preciso, repetir todo aquele cenário que a gente já sabe do que a gente pode buscar a favor do favorito. Vamos só acrescentar um pouco de estatística por aqui, para a gente entender como o Arsenal vem se comportando. O Arsenal venceu mais de 70% dos seus jogos em casa, foi o primeiro a marcar também em mais de 70% deles, não falhou em marcar em nenhum jogo e ficou sem sofrer gol em menos de 30% dos jogos. É uma equipe que tem sofrido uma média de um gol por jogo. O Wolverhampton não tem um número tão alto de vitórias, não tem tanta iniciativa, mas é uma equipe que falha pouco em marcar fora de casa. Ou seja, já dá pra gente perceber aqui que existe um risco do Arsenal tomar um gol do Wolverhampton. O primeiro tempo do Arsenal é bom, relativamente bom, o dobro de gols marcados em relação aos gols sofridos, não é um time goleador assim no primeiro tempo, mas é bom. Tem mais vitórias, porém, apesar de não ter vitórias, o Wolverhampton tem poucas derrotas e poucos gols sofridos. Então, por mais que o Arsenal tenha mais condição aqui de propor o jogo no primeiro tempo, talvez o Wolverhampton também tenha a condição de defender, E é isso que eu citei no exemplo do Leipzig, Às vezes é uma equipe muito compactada. Com isso, você tem que perceber se a segunda bola do Arsenal é fácil de ser recuperada. Porque se for, o Arsenal pode arriscar um pouco mais. Vai enfrentar uma defesa compactada, então finaliza de fora da área, tenta uma jogada de bola aérea, sem ter medo de perder essa segunda bola para sofrer um contra-ataque. No segundo tempo, a gente tem uma melhora considerável do ataque do Arsenal, que passa a marcar 12 gols, o dobro do primeiro tempo, e continua tendo um número de gols sofridos baixo. Chega a mais de 70% de vitória. E no segundo tempo, a gente tem o pior momento defensivo do Wolverhampton. Passa de 50% de derrotas no segundo tempo, poucas vitórias, porém, apesar de ser uma equipe que toma muito gol na segunda etapa, também é uma equipe que marca. Então é um time que a gente costuma dizer que é mais kamikaze, tá bom? No primeiro tempo, tudo que eu tinha comentado com vocês em relação ao Leipzig, a gente pode buscar aqui no Arsenal, só toma um pouco de cuidado porque a equipe do Wolves não toma tanto gol na primeira etapa como toma o Heidenheim. Então a gente pode buscar sim uma estabilização do mercado para trabalhar a favor do Arsenal, mas com muita cautela com os contra-ataques. E o que você precisa verificar para ver se esses contra-ataques vão acontecer ou não? Segunda bola. O jogador do Arsenal cruzou a bola, o zagueiro do Wolverhampton tirou de cabeça. Quem recuperou essa bola? O jogador do Arsenal viu uma defesa compactada e resolveu finalizar de fora da área. O goleiro do Wolverhampton espalmou para a entrada da área. Quem recuperou essa segunda bola? Ah não, Theo, é o Wolverhampton que está recuperando. Isso quer dizer que ele tem a possibilidade de se organizar para o contra-ataque e pode pegar a defesa do Arsenal de calça curta. Ah não, é o Arsenal que recupera. Então isso quer dizer que ele vai continuar a sua progressão de ataque já no campo ofensivo. E isso é muito importante. Tá bom? Se você é um punter por aqui, cuidado, tá? O Wolverhampton é um time que não vence tanto fora de casa, mas toma pouco gol na primeira etapa. Se existe um mundo onde o Wolverhampton consegue segurar o Arsenal no primeiro tempo e o Arsenal só consegue marcar talvez no segundo, você pode buscar uma cotação do Arsenal mais alta. Se existe um mundo onde frequentemente o Wolverhampton consegue marcar fora de casa, e esse mundo é real, e o Arsenal tem sofrido uma média de um gol por jogo, existe uma possibilidade de você pegar uma cotação do Arsenal mais alta, principalmente se o Wolverhampton estiver na frente do placar. E se o Wolverhampton estiver na frente do placar, no final do jogo, lá, a partir dos 60, 65, dá para você pensar numa dupla chance do Arsenal, porque ele vai para cima buscando um empate, afinal de contas. Tudo que os perseguidores do Arsenal querem é alcançar a liderança, Então o Arsenal precisa manter essa liderança. Dentro de casa ainda está invicto, mas é uma equipe que tem sofrido uma média de um gol por jogo, tá? Então muita cautela. Não sei se é um jogo para handicap asiático, como foi o jogo do Arsenal que a gente comentou contra o Lens na França. Talvez seja um jogo um pouco mais truncado, Até porque o Wolverhampton é um time chato. No meio dessa sobremesa toda de final de semana, a gente geralmente deixa passar alguns jogos que têm uma característica, um apelo talvez um pouco menor, E ao longo dos anos o Milan foi se tornando, infelizmente, essa equipe, O Milan, ele não traz assim consigo aquela expectativa toda, apesar de ser
né? O antigo campeão da Itália agora é o Napoli. E o Milan naquela época foi campeão, jogando um bom futebol, mas surpreendendo muita gente, né? Porque não era, assim, talvez o mais cotado. O Milan começou a fase de grupos da Champions não tão bem, com o empate contra o Newcastle, e depois acabou tendo um péssimo jogo contra a equipe do Dortmund, um jogo fraco, xoxo, conseguiu virar para cima do PSG, mas perdeu novamente em casa para a equipe do Dortmund, então talvez o Milan não consiga se classificar para as oitavas da Champions League. O Milan que foi, se não me falha a memória, semifinalista da Liga dos Campeões, o Milan que eliminou o Napoli nas quartas de final, e o Napoli era muito cotado para passar. Depois o Milan perdeu para o seu maior rival, a Inter de Milão, e acabou ficando no caminho. Talvez o Milan não esteja presente nas oitavas nesse ano. E no campeonato italiano, talvez se o Milan cair, né, da Champions, mas ainda vai ter talvez a Europa League, dependendo da situação com o Newcastle, o Milan vem muito bem até. Com 8 vitórias em 13 jogos, como mandante o Milan tem 4 vitórias em 6. Não é uma equipe que sofre tantos gols, a equipe do Milan junto com a equipe do Monza tem uma das menores médias de gols sofridos da competição. E a equipe do Frosinone está na 18ª colocação, tem apenas 2 empates, não venceu nenhuma ainda. É uma das únicas equipes, né, junto com Bolonha, Lecce, Cagliari e Salernitana, que ainda não conseguiram vencer fora de casa. Eu quero inserir esse jogo no Milan porque eu acho que a gente pode ter alguma oportunidade para trabalhar, mas também porque num dia como esse, a gente acaba olhando muito o peso da camisa e esquecendo um pouco do momento. Eu acho que se você veio só com o pensamento de trabalhar a favor do Milan, a gente pode ter um pouco mais de informação para tratar por aqui, tá bom? Vamos começar analisando a nossa querida estatística do PDF de apoio. Se você não tem acesso ainda ao PDF de apoio, se você não é membro do canal, convido você a se tornar. O valor é bem simbólico. O William deixa um cardzinho aqui em cima para você se tornar membro. E você tem a opção agora de pagar por Pix. Não tinha essa opção antes. Na verdade tinha, mas eu não sabia. E é uma opção bem legal para você experimentar, pelo menos, o clube de membros aqui do canal, tá bom? O Frosinone, perceba que pelas predominâncias de cores vermelhas, não é para homenagear o Milan, o Frosinone não venceu nenhuma fora e não sai na frente com tanta frequência. Falhou em marcar em 50% dos jogos e ficou sem sofrer gol em apenas 17%. É uma equipe, então, tudo que a gente quer, né? Uma equipe frágil fora de casa, tudo que a gente quer de um não favorito. O Milan venceu mais de 65% dos jogos em casa, saiu na frente na maioria desses jogos, ficou sem sofrer gol em 50% deles, é uma equipe com uma defesa bem sólida, porém, o Milan não é tão goleador, né? A média de gols marcados do Milan fica em torno ali de 1.3, não é uma equipe que vence os seus jogos com tantas goleadas, tá? O primeiro tempo do Milan é mais sólido, mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados. A equipe do Frosinone tem dificuldade. No segundo tempo, a equipe do Frosinone tem ainda mais dificuldade, mas o Milan não é tão bom. Digamos que o Milan retrocede um pouquinho. Os últimos jogos do Milan, que é o que eu quero conversar, dentro de casa, o Milan conseguiu perder para a Juventus. Esse foi um jogo que antecedeu a partida contra... Eu acho que foi o jogo que antecedeu a partida contra o Newcastle, na Inglaterra. Não, o jogo contra o Newcastle na Inglaterra vai ser o último jogo. Então esse foi um jogo que antecedeu a partida do Milan contra o PSG na França, onde o Milan tomou um cacete, acho que foi 3-0. Então ele poupou jogadores para enfrentar a Juventus, não adiantou muito, né? Perdeu para a Juventus e para o PSG. Depois enfrentou o Udinese, que não tinha vencido nenhum jogo ainda na competição. Conseguiu ajudar o Udinese a ganhar um pontinho por aqui. Saiu atrás do PSG, virou o jogo. Venceu a Fiorentina por 1-0 e tomou 3-1 do Dortmund. Então perceba que não é uma equipe que passa tanta confiança, tá? Já o Frosinone, nos últimos jogos, temos derrota para Roma, Bolonha, Cagliari e Inter de Milão, vitória contra Genoa, Empoli, Torino, Verona e empates contra Fiorentina e Salernitana. Fora de casa, especificamente, 2 derrotas para equipes grandes, como a Inter por 2-0 e a Roma por 2-0, derrota para o Bolonha e para o Cagliari e uma vitória apenas contra o Torino. Uma coincidência é que a média de gols marcados nesses últimos jogos foi alta. 2 contra o Torino, 3 contra o Cagliari, 1 contra o Bolonha, 1 contra a Salernitana. Já temos uma média aqui provavelmente maior do que um gol por jogo. Então não é uma equipe relativamente besta, tá? O que eu quero chamar a atenção para você? A cotação do Milan, ela já é um pouco mais alta do que a do Bayern de Munique, que a gente chegou a comentar no início, a gente vai falar já, do Arsenal, do Leipzig. Então o mercado dele já sabe que o Milan não vive um excelente momento, ainda está se encontrando, e que o Frosinone é uma equipe que pode marcar gol por aqui. Então com essa cotação um pouco mais alta, você tem uma range de cotação um pouco diferente do Leipzig. O que quer dizer isso?
que o mercado ele tem confiança no Milan até a página 2. Se o Milan não jogar bem os primeiros minutos, não vai ter aquele cinismo no mercado, que a gente costuma falar de mercado sonso, fingindo que não está vendo. Significa que a cotação do Milan ela pode disparar em caso do Frosinone surpreendendo o Milan no início. Diferente do Arsenal, diferente do Leipzig, naquele tipo de mercado, com aquele tipo de cotação, o mercado segura um pouco mais. Aqui, às vezes, não segura tanto. Então, para você que vai trabalhar a favor do Milan, o meu conselho, seja você um trader ou um punter, é que você espere o jogo começar para, de fato, estar a favor do Milan quando deve, saber quando agir, tá bom? Então, se eu tiver um Frosinone recuado, um pouco mais acuado lá atrás, e um Milan mordido, com bastante pressão da torcida, depois de uma derrota em casa contra o Dortmund, pode ser que a gente tenha um Milan com bastante imposição aqui dentro de casa. Só não esquece que o Frosinone no primeiro tempo tem um número de vitórias parecido com o do Milan, tem mais gols sofridos, mas tem uma quantidade de gols marcados bem parecida também. Então não me parece um primeiro tempo tão fácil. Eu não duvido que o Milan possa acabar se complicando de alguma maneira, seja talvez sofrendo um gol por aqui, sofrendo o primeiro, ou tendo dificuldade de marcar o primeiro gol. Lembrando que a cobrança no Milan nesse jogo vai ser muito alta devido à derrota para a equipe do Dortmund. Se você é um punter por aqui, se eu tenho um adversário que pode marcar gol, que é chato, e o Milan que está numa fase um pouco mais conturbada nos últimos jogos, existe a possibilidade de valorização. Se existe a possibilidade de valorização, você pode aguardar uma valorização da cotação do Milan. E se por acaso o Milan marcar com 2 minutos de jogo, o que eu vou fazer da minha vida, Theo? Não vai fazer nada, você vai aproveitar outras oportunidades, porque nós temos um sábado cheio pela frente. E não é só o jogo do Milan que a gente tem, né? Uma cotação de 1,44 num time que não vem tão bem, que está numa fase conturbada, para mim é uma cotação muito esmagada. Então é melhor esperar uma situação de valor. Se não foi possível, próximo jogo. É assim que funciona, não dá pra gente fazer tudo, tá bom? Dá pra pensar no mercado de gols por aqui? Bom, quem puxa esse jogo pro mercado de gols é a defesa do Frosinone. Mas, das últimas vezes que o Frosinone perdeu para equipes grandes, como o Milan, no caso a Inter e a Roma, foi por 2-0. Então, se for trabalhar alguma coisa a favor de gols, eu olharia apenas para o over 1,5, desde que você tenha também uma cotação mais valorizada. É favorito a equipe do Milan? É favorito. Pode ter mais dificuldade para marcar o seu gol e encontrar o seu gol? Pode. Tá? Talvez a gente veja um Milan no segundo tempo ainda tentando marcar gol aqui contra o Frosinone. É uma hipótese, é um cenário. Às 21 horas no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro enfrenta o São Paulo na sua casa, na Arena MRV. E o Atlético Mineiro deu um cacete no Flamengo no Maracanã, do Tite, que não tinha saído atrás do placar ainda, descobriu como é que ia sair atrás do placar e simplesmente não conseguiu recuperar. O Atlético botou o Flamengo literalmente na roda. E o Atlético Mineiro ultrapassou o Flamengo no critério de desempate. Até então estava chegando na segunda colocação, porém o Botafogo somou um ponto contra o Curitiba. Situação do Botafogo, para a saúde mental do meu editor William, que é botafoguense doente, eu não vou comentar, tá? O que aconteceu do jogo do Botafogo com o Curitiba foi uma coisa absurda, tá bom? O Botafogo era para estar ali no cangote do Palmeiras, né? Se é que tinha alguém que poderia, nessas últimas rodadas, fazer alguma coisa depois da derrota do Flamengo, é Botafogo e Galo, né? E o Botafogo podia estar ali na cola. Mas, assim, infelizmente, vamos deixar quieto, né? Que o Botafogo consegue umas proezas que é difícil de entender. O Atlético Mineiro, então, passou o Flamengo no critério de desempate de saldo de gols e ficou atrás do Botafogo. Porém, a situação do Palmeiras é muito mais confortável, né? O Palmeiras tem um jogo agora contra o Fluminense, muito provavelmente, mesmo o Fluminense tendo vencido a equipe do Santos fora de casa, muito provavelmente o Fluminense, naquele momento que foi enfrentar o Palmeiras, já vai estar muito mais de olho no Mundial, já vai ter viajado, talvez, e tudo mais, ou muito próximo da viagem, mas, ainda assim, o Atlético Mineiro conta com o Fluminense para tentar se aproximar do Palmeiras. E olha que curioso, cara, o futebol é uma caixinha de surpresa deliciosa, né? Olha que curioso. Eu estou gravando esse vídeo numa quinta-feira, 12h40. Ainda não aconteceu o jogo da noite entre Cruzeiro e Atlético Paranaense. Até quero fazer uma ressalva, né, que provavelmente vai ter torcida nesse jogo do Cruzeiro. Quando eu gravei o planejamento daquele jogo pro Cruzeiro, o Superior Tribunal Desportivo não tinha autorizado torcida pro cabuloso. Olha que curioso. Se o Atlético Mineiro, no final, empata com o Palmeiras em ponto, ele vai depender do seu maior rival para ser campeão. E olha que curioso ainda mais, né? Porque se o Cruzeiro não tiver conseguido chegar nos seus pontos mágicos, né? O Cruzeiro, nesse momento que eu tô gravando, tem 44. Se vence o Atlético Paranaense, tá salvo. E aí, provavelmente na última rodada, se o Galo estiver pensando em ser campeão, pode dispensar que o Cruzeiro vai entregar, né? A não ser que o Cruzeiro ainda tenha alguma chance matemática de cair. Agora, se o Cruzeiro não
vencer o Atlético Paranaense, o Cruzeiro empatar contra o Atlético Paranaense, o Cruzeiro ainda chega com chance de rebaixamento, talvez na última rodada, porque o Cruzeiro pega depois o Botafogo e o time do Palmeiras. Então o que o Galo tem que fazer? Vencer o São Paulo, chegar a 66 pontos, torcer contra o Palmeiras na partida contra o Fluminense, porque se o Palmeiras vencer o Fluminense, aí acabou, porque ninguém passa o Palmeiras no critério de saldo de gols, né? Então se o Palmeiras vencer o Fluminense, ele praticamente será o campeão, né? Muito difícil de acontecer alguma goleada gigantesca nos últimos jogos. Então o Galo vai ter que torcer contra o Palmeiras, contra o Fluminense e, além de vencer o jogo contra o São Paulo, depois vencer um jogo fora de casa contra o Bahia, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui, exatamente, contra o Bahia, que corre o risco de rebaixamento, e torcer a favor do seu grande rival contra o Palmeiras. Ou seja, o futebol é uma loucura deliciosa, né? Óbvio que isso é um cenário de filme, mas pode ser que não aconteça, pode ser simplesmente que o Atlético tropece aqui no São Paulo e aí a chance vai pro caralho, pode ser que o Palmeiras vença o Fluminense de goleada e aí a chance vai pro caralho, mas que no final pode ser uma coisa bem engraçada? Pode, né? O São Paulo não tem mais nada nesse campeonato. Então, se ele puder fazer alguma coisinha para atrapalhar o Palmeiras, pode ter certeza que ele vai fazer, né? Então aqui a gente tem um jogo do Atlético contra o São Paulo, no São Paulo que já conseguiu sua primeira vitória fora de casa, então não está assim teoricamente tão preocupado, vamos dizer assim, e um Atlético Mineiro que ainda sonha com o título. Utilizando o PDF de apoio, a gente já consegue ver a primeira vitória do São Paulo aqui fora de casa, que complicou muito a vida do Rogério Ceni, ídolo do São Paulo, mas o São Paulo obviamente não tem muito a ver com isso, tem que fazer a sua parte. O Galo tem 83% dos jogos onde ele sai na frente como mandante, 56% de vitória, falhou em marcar em pouquíssimos jogos e sofreu menos de um gol por jogo de média. Tá? O São Paulo não tem um ataque tão poderoso fora de casa, não tem também bons números defensivos, tem uma média de mais do que um gol por jogo sofrido, mas não é aquele tipo de time que toma goleada, né? Que toma tantos gols assim. O primeiro tempo do Atlético é superior, mais gols marcados, menos gols sofridos, mais vitórias, menos derrotas. O São Paulo não faz um bom primeiro tempo fora, e no segundo tempo a gente já tem uma paridade maior, né? O Galo continua marcando uma quantidade grande de gols, mas passa a tomar também muitos gols, né? Passa a ser um pouco mais kamikaze. O São Paulo continua com a sua dificuldade de marcar e segue sofrendo gols. Nas bolas aéreas, nenhum dos dois times se destaca tanto, né? São Paulo tem um número até razoável de gols marcados, mas não chega nem próximo dos 10 melhores times do brasileiro. Se você é um trader por aqui, muito provavelmente a gente vai ter um Atlético Mineiro tentando se impor desde o início, né? Porque a torcida vai estar muito entusiasmada depois da vitória contra o Flamengo e ainda pensando na possibilidade de, quem sabe, se o Palmeiras fraquejar contra o Fluminense, ainda brigar pelo título, né? E o São Paulo não tem muito interesse nesse jogo, não tem nada para brigar. O São Paulo já escapou do rebaixamento, já está classificado para a Libertadores, até está numa posição legal aqui no Brasileiro, pro tanto de jogos sem vencer fora de casa do São Paulo, né? Para você ver como o Campeonato Brasileiro ele é maluco, né? O Atlético, por exemplo, está brigando pelo título e eu lembro que na chegada do Filipão ele ficou 9 jogos, eu acho, sem vencer. Olha que loucura. Como a equipe pode crescer, recair. O Botafogo, por exemplo, chegou a estar numa situação de vantagem de pontos absurda. Hoje já não tem tantas chances de título. Então é um campeonato que muda muito, né? Que os 3 pontos da primeira rodada valem a mesma coisa na última, não adianta correr. Então se a gente conseguir encontrar um Atlético muito agressivo e um São Paulo mais, vamos dizer assim, desatento, dá para pensar em alguma coisa contra a equipe do São Paulo. O problema por aqui é o Atlético tentar fazer um jogo um pouco mais relacionado aos espaços, que seria chamar o São Paulo para cima para jogar em contra-ataque. Esse seria um estilo um pouco mais perigoso, né? Porque ao chamar o São Paulo para cima, o Atlético pode ceder espaço. Então, sinceramente, não é um cenário que me agradaria para estar dentro do mercado. Para estar a favor do Atlético aqui, eu preciso de imposição e não um time querendo só contra-atacar. Se você é um Panther, eu gosto muito de pensar no mercado de 2 gols, ao invés de pensar numa vitória do Galo. Gostaria de uma cotação um pouco mais valorizada. O São Paulo não tem nada a perder, também não tem nada a ganhar, e se puder complicar a vida do Palmeiras, provavelmente vai fazer, né? Se é que o Palmeiras tem chance de perder esse título ainda, o Botafogo também parecia que não tinha e perdeu, né? Então se o São Paulo quiser complicar a vida do Palmeiras aqui, seria dessa maneira, né? Mas talvez não se esforçando tanto contra o Atlético Mineiro. Eu gosto de pensar nesse over 1,5. Se o São Paulo estiver na frente e o Atlético estiver com muita pressão no final, quem sabe até uma questão de dupla chance aqui pro Galo. Para trabalhar a favor do Atlético Mineiro, só se o jogo estiver empatado no segundo tempo,
com uma cotação um pouco mais elevada, tá? Aí eu acho que é interessante pensar talvez, quem sabe até num empate anula do Galo. Para finalizar, vamos falar sobre alguns jogos extras desse sábado. São vários, né? Mas não dá pra gente colocar todos eles em evidência. O Bayern de Munique enfrenta o Union Berlim. Eu resolvi pular um pouco o jogo do Bayern porque a cotação de 1,14 ela só favorece você que é um trader que trabalha cotações mais baixas a favor do favorito. Aí você pode usar a mesma interpretação do jogo do Arsenal, do Leipzig, né? E também você que trabalha talvez em linhas um pouco mais agressivas, linhas asiáticas, né? Com handicaps no Bayern de Munique, né? Para ele vencer por 2, 3 gols de diferença. O Union Berlim está em queda livre emocional e eu não duvido que o Union Berlim seja rebaixado essa temporada, a não ser que alguma coisa muito diferente aconteça. Eu vou ficar muito triste, né, se ele for rebaixado, mas é uma temporada onde o Union Berlim não soube gerir, na minha opinião, a parte emocional. O estilo de jogo não funcionou tanto do que era no ano passado, então acho muito difícil essa queda emocional não atrapalhar a União em relação também a possível rebaixamento. O Galatasaray pega o Pendikspor fora de casa. O Galatasaray veio de uma boa recuperação contra o United na Liga dos Campeões, chegou a estar perdendo por 2 gols de diferença e conseguiu empatar. A Lazio pega o Cagliari. Lazio é sempre um time muito difícil de se confiar, mas pega uma equipe que ainda não venceu fora de casa, que é o Cagliari. Vejo a Lazio, acho que tendo uma vitória aqui, não sei se tão fácil assim. O Real Madrid, assim como o Bayern de Munique, está com uma cotação muito esmagada, mesmo cenário. O Granada também dentro da zona de rebaixamento, assim como o Union Berlim. Então, agora na liderança, o Real tem que manter essa boa fase para não deixar o Girona ainda, né? O Girona ainda pega, se eu não me engano, o Valência nessa rodada, para não deixar o Girona roubar a liderança de novo do Real Madrid. O Porto, às 15 horas, pega o Famalicão, também é um jogo de favorito aqui, mas o Famalicão não é bobo, como mandante o Famalicão perdeu apenas uma partida, então toma um pouco de cuidado, né? O Porto vem de uma derrota na Champions para o Barcelona, já falamos do Milan. Favoritos que podem se complicar, o Stuttgart, para mim, a cotação do Stuttgart é muito baixa, apesar do Stuttgart poder contar com o Senhor Guirassy de novo. Acho que ele ficou no banco no último jogo do Stuttgart contra a equipe do Frankfurt, mas eu tô achando essa cotação do Stuttgart muito baixa, tá? Por isso que ele pode se complicar, na minha opinião, mas é favorito. O United vem de uma derrota com várias falhas defensivas, inclusive falhas individuais do Ananá. Enfrenta o Newcastle, que teve um empate agora com o PSG na Champions, polêmico, né? Muita gente dizendo que o Newcastle foi roubado e realmente estava no regulamento da UEFA para não marcar aquele penal. Teve árbitro de vídeo afastado, pode ser que o árbitro de campo também seja afastado. O United vem de um péssimo resultado contra a equipe do Galatasaray, e talvez o United não consiga se classificar para as oitavas da Champions. E na Premier League, se calhar, o United termina a rodada ainda na 8ª colocação, dependendo dos resultados. Para os jogos para gols, nós temos a segunda divisão da Alemanha, o Holstein Kiel enfrentando o Wiesbaden, o Nuremberg enfrentando o Fortuna Düsseldorf. Aqui o Fortuna tem confronto direto para tentar buscar aqui as primeiras colocações e o Nuremberg pode encostar também. Temos o Braunschweig contra o Furt. Esse Braunschweig não encanta ninguém, mas eu tô vindo fazer esse jogo muito mais pelo Furt do que o Furt pode apresentar. E por último, Magdeburg e Kaiserslautern. Kaiserslautern é sempre um time muito pirotécnico, que se tiver com larga vantagem atrás do placar, geralmente, né, tende a buscar as recuperações. O Bochum enfrenta o Wolfsburg no horário prime ali da Bundesliga, mas é um jogo que chama um pouco menos de atenção, dá para trabalhar correção de preço. Corinthians Internacional tinha tudo para ser um jogo um pouco mais pegado, um pouco mais importante, mas como o Corinthians venceu a equipe do Vasco de virada, o Internacional também venceu o seu jogo, ambos não têm mais chance, na minha opinião, de queda, então acaba sendo um jogo um pouco xoxo. Jogos extras, os extras, nós temos o Girona, que enfrenta o Valência. O Girona precisa vencer para tentar botar pressão no Real Madrid, né? É provável que o Real Madrid vença, mas mesmo assim o Girona não pode deixar o Real escapar. O último jogo do Girona, ele, como já era esperado, teve dificuldade contra o Bilbao. E a Real Sociedad enfrenta o Osasuna. A Real Sociedad já classificada para as oitavas da Champions, pode também encostar ali no pelotão de frente, tá bom? Tem vários outros jogos nesse sábado, mas eu separei aqui o que a gente pode talvez ter um pouco mais de oportunidade. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, por ter deixado o like aí no vídeo, por ter feito mais um planejamento de trabalho aqui junto comigo. Se você não me segue nas outras redes sociais, o link tá aqui embaixo. Não esquece de acompanhar também os nossos shorts que estão aí no perfil do YouTube. Se você quiser se tornar membro, também fica o convite para você. E lembre-se sempre, muita gestão de banca, juízo, faz o arroz com feijão, que funciona sempre, não existe cesta de 10 pontos, e a gente se vê no domingo. Um abraço.